Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo: educação empreendedora. Para essa conversa eu recebo Gláucia Lacerda, analista de responsabilidade social da Sustentar e Saneamento, aqui de Brasília. Gláucia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, prazer todo nosso. Obrigado pela sua disponibilidade, de tirar seu tempo e também compartilhar conhecimento aqui com a gente. Eu queria, antes de entrar na conversa propriamente, no nosso tema, educação empreendedora, falar um pouquinho da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve. Você é especialista em serviço social, né? Tem um trabalho forte também em comunidades vulneráveis, em situação de vulnerabilidade. Nos conte um pouquinho da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve hoje na Sustentare. Bacana. Então, Sebastião, eu tenho como formação serviço social e desde então eu sempre atuei como ativista, né, em atendimento aí ao público em situação de vulnerabilidade social. E isso a gente pode trazer os diversos segmentos: criança e adolescente, idosos, mulheres, população em situação de rua. A gente tem uma vasta experiência em acolhimento institucional com o público em situação de rua, principalmente em época de pandemia, onde foi bem complexo a situação vivenciada, né? Até porque as pessoas falavam, estamos em época de pandemia, vamos ficar em casa. E o público em situação de rua ficava onde, se eles usam o logrador público para o seu espaço de vivência? Então foram constituídos aí alojamentos provisórios, onde a gente prestava todo o atendimento de acolhimento e suporte profissional com psicólogos e assistentes sociais, de forma a prestar suporte para esse público realmente, para que eles pudessem também, né, com dignidade, exercendo ali sua humanidade, também pudessem estar se protegendo e cuidando da sua saúde. Então, assim, são várias as atuações, e a gente já atuou também com criança e adolescente em projetos patrocinados pela Petrobras, onde nós trabalhávamos com crianças e adolescentes em contraturno escolar, e nós usávamos a música, né, como meios para alcançar essas famílias, prestando suporte, até mesmo junto aos equipamentos do Estado, os CRAS, os CREAS, né, o Centro POP, aos diversos segmentos e aí toda a rede socioassistencial, para que a gente pudesse, de fato, estar assegurando a esse público que eles pudessem ter ali uma vida de mais qualidade, com dignidade, e que eles pudessem ser assistidos, de fato, pelo Estado como de direito. Então, são várias atividades. Hoje estou atuando como analista de responsabilidade social na Sustentar e Saneamento, e o nosso trabalho é um trabalho muito bacana, porque a gente não visa ali só atender os nossos colaboradores, mas também como toda a sociedade civil, por meio de projetos e ações que visem aí a inclusão, a diversidade, e que a gente possa trazer de fato aí um retorno positivo para a sociedade. E aí o empreendedorismo tem um peso, uma força importante nesse processo, né? Mas antes de entrar nos projetos, quero que você fale um pouquinho mais, quero que você conte para a gente, e para quem não é de Brasília, o que é a Sustentar e Saneamento? Então, nós temos aqui a SLU, que é o Sistema de Limpeza Urbana, né, que é responsável por esse serviço aqui no Distrito Federal, e junto à SLU nós temos 3 empresas, e dentre elas está a Sustentar e Saneamento, que executa esse serviço de limpeza, e nós estamos aqui dentro do lote da qual a gente atende 4 satélites, que é a Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e Brasilândia, sendo que a Ceilândia hoje ela inclui o Sol Nascente, o Pôr do Sol, que são cidades novas, né, mas que aí tem uma demanda populacional bem vasta e bem extensa. Então, dentro dessas 3 empresas, nós somos a Sustentare, da qual nós nos reportamos diretamente à SLU, que é o Sistema de Limpeza Urbana. Ótimo, entendido. Então tá, vamos falar um pouquinho desses projetos então, e de relação que eles têm com o empreendedorismo, né? Além de toda a inclusão. Me conte um pouquinho mais de projetos bastante relevantes, desde a base lá, desde crianças e adolescentes que vocês trabalham também. Claro. A princípio, nós desenvolvemos um projeto muito importante, que é o Escola Sustentável, onde nós levamos aos equipamentos públicos, podem ser escolas, podem ser
como, por exemplo, o projeto do Corpo de Bombeiro Mirim, pode ser um CAPS, pode ser um CREAS, pode ser um CRAS, qualquer equipamento que trabalhe com o público em situação de vulnerabilidade social e a partir da educação, que são as crianças. E aí nós levamos nossos engenheiros e ali a gente leva uma proposta e uma palestra trazendo sobre a temática educação ambiental, como fazer o descarte correto do lixo, como armazenar esses resíduos, como que a gente pode contribuir de forma significativa para que a gente possa ter mais qualidade de vida aí, frente às questões de sustentabilidade. Atrelado a isso, a gente faz a doação de composteiras, né, para os equipamentos que trabalham com hortas. Então, a gente leva ali, a gente explica como é que funciona esse equipamento, como é que ele pode produzir ali adubo para poder jogar nessas hortas e aí contribuir, né, para que essas hortas estejam realmente saudáveis, para que elas possam atender aquele público e também a sociedade ali em volta desse equipamento que geralmente faz o uso desses espaços. Ótimo. Gláucia, para além dessa ação pontual e de momento, né, que já tem um resultado fantástico, eu imagino, da inclusão, né? Para o futuro, como se trabalha também essa questão do futuro, na profissão, na formação também de pessoas em situação de vulnerabilidade e voltando de novo para a criança e para o adolescente. Eu sei que você tem uma preocupação grande nisso, com a formação, né? Do quanto uma profissão bem escolhida, ou enfim, a possibilidade de escolher uma profissão podem transformar vidas, pode mudar a vida de situação de crianças, enfim, de adolescentes. Me fale um pouquinho dessa preocupação com o futuro em cima desse trabalho. Então, pautado nisso, Sebastião, que você está me trazendo, a gente super apoia projetos e ações que são desenvolvidas por instituições socioassistenciais dentro da nossa comunidade. E aí eu posso trazer menção um projeto que é realizado há alguns anos já, que é o projeto Cidade dos Sonhos. Ele é desenvolvido no Centro Comunitário da Criança, onde existem 4 polos, e eles atendem em torno de 1.300 a 1.400 crianças de 2 a 6 anos de idade. Como que acontece esse projeto? Cidade dos Sonhos. É criada uma cidade, de fato, do tamanho das crianças, onde tem ali todos os equipamentos disponíveis. E aí é ensinado ali com uma pegada muito pedagógica, né? Onde é trago para essas crianças o conhecimento a respeito de todas as profissões. Mas o intuito não é só simplesmente trazer esse olhar para as profissões, mas é trazer também ali um despertar, um encorajamento para essas crianças, para que elas possam conseguir alcançar a autonomia e consigam ter condições de vislumbrar possibilidades de negócios, de projetos e até mesmo de conseguir elucidar ali problemas mais complexos. Então é uma pegada muito pedagógica mesmo, onde eles são ensinados como fazer, como que acontece. Essa cidade é uma cidade de verdade, onde, por exemplo, existem crianças que querem ser garis, e ali é criado um espaço onde vai estar lá o sistema de limpeza urbana. Essa criança vai ser incentivada a estar naquele espaço, ela vai usar um uniforme de gari, ela vai ser orientada a estudar, a fazer os cursos necessários para se alcançar essa profissão, ela vai ser ensinada a como manusear de forma correta os valores recebidos em detrimento da sua atuação laboral, e aí ela vai ter aquele contato muito direto de como desenvolver essas atividades, de como ter esse sentimento, esse despertar, né, de uma boa atuação profissional e, para muito além disso, né, esse olhar de como eu posso fazer a diferença, de como eu posso ser alguém que possa influenciar de forma positiva a sociedade, a comunidade, a minha família, como eu posso perceber ali projetos, né, como eu posso perceber possibilidades de negócios, né, e trazer esse sentimento. Essa é a proposta do projeto e ele acontece aí de forma anual e a Sustentar sempre está ali apoiando para que esse projeto de fato aconteça, incentivando para que ele aconteça todos os anos, exatamente porque todos os anos são crianças diferentes. E aí é trazer esse ensinamento pedagógico para ela, desse despertar do empreendedorismo, dessa qualificação, desse olhar sensível para as profissões e de valorização de todos os perfis profissionais. Porque a ideia é essa também, né? Compartilhar conhecimento, proporcionar o que se pode nesse compartilhamento de conhecimento para mudança de vida, muda a economia, muda um todo, né, Gláucia? Imagino a satisfação de quem está à frente, você como profissional de serviço social, então,
A gratificação que não tem por ver o resultado, por ver esse sorriso, esse brilho nos olhos, como você fala, né? Glaucia, vamos fazer um intervalo rapidinho, assim, com toda essa energia boa desse projeto, dessa história, desse trabalho. E aí, no próximo bloco, a gente continua falando um pouco mais de futuro, do cenário que a gente tem hoje e de importância de valorização, de investimentos também pelo setor privado, em iniciativas, em projetos que possam mudar realidades, né, em comunidades, principalmente em comunidades vulneráveis. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue falando de educação empreendedora no próximo bloco, tá bom? Muito bem, você de casa também, continue com a gente aqui no Entrevista Especial, nós voltamos já já. De volta com a Entrevista Especial, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é com Glaucia Lacerda, analista de responsabilidade social da Sustentar e Saneamento. Nós estamos conversando sobre formação ou educação empreendedora. Seguimos na conversa aqui, Glaucia está comigo. Glaucia, você falou de alguns projetos, né, desenvolvidos pela Sustentar aqui no DF, no Distrito Federal, e a gente está vislumbrando aí de forma muito real, muito realista, um futuro muito melhor, né? Uma nova realidade. Mas que gargalos a gente tem ainda, para além de toda essa força, essa vontade, essas iniciativas e o trabalho de profissionais como você, que gargalos a gente tem ainda na sociedade, também trazendo talvez contribuição do setor privado, para desenvolver isso de forma muito mais ampla ainda, para transformar esse leque de oportunidades para muitos outros cenários também. Como é que você vê a realidade, até saindo um pouco do DF, mas Brasil afora? Então, Sebastião, a gente encontra aí muitos gargalos de verdade, né? A gente entende que os nossos equipamentos hoje eles não conseguem, eles não têm o suporte necessário para, de fato, garantir direitos, né? E a gente encontra aí um número muito alto de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E daí se destaca a importância, né, do setor privado, das empresas, trazer esse olhar de responsabilidade social para os colaboradores e não só para o público interno dessas empresas, mas para além disso, para aquele público externo, né, para a população em si. Então, é de extrema importância que a gente consiga desenvolver ações e projetos que a gente consiga alcançá-los, que a gente consiga ali trazer, de alguma maneira, um pouco mais de qualidade de vida para esses colaboradores. Porque quando nós alcançamos colaboradores, não são apenas eles, nós alcançamos famílias, nós alcançamos toda uma comunidade. E aí, por meio desses projetos e dessas ações, é que a gente consegue ter retornos positivos, porque a gente entende que o Estado não consegue alcançar, né? Não tem braços aí suficiente para alcançar todas as demandas necessárias da população e desse público, né, que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Nós temos hoje muitas problemáticas, Sebastião, que são as questões de uso problemático de álcool e outras drogas. Nós temos também questões de saúde mental. Após a pandemia, é alarmante o número de pessoas que se apresentam com questões de saúde mental. E aí você vai em busca dos equipamentos para poder fazer acompanhamento, e aí as consultas são longes, né, um lapso temporal muito grande, por conta do número de profissionais, e há uma demanda muito alta. A gente costuma falar uma demanda reprimida, que são pessoas que estão aguardando para atendimento e que por vezes não conseguem, ali tem um quadro de saúde ali agravado por não ter esse suporte. E aí a gente vai aí também as questões do desemprego, a gente vai por questões de falta de capacitação profissional, a gente vai em pessoas que apresentam inúmeras dificuldades, que não conseguem alavancar aí as suas propostas e objetivos pessoais, e detrimento das dificuldades mesmo, das impossibilidades de trabalho, da falta de oferta, né, de vaga no âmbito profissional, no campo laboral, e que por vezes também são exigidas muitas qualificações profissionais e que infelizmente essas pessoas não conseguem alcançar, porque é preferível muitas vezes fazer bicos e fazer algum trabalho alternativo porque precisam alimentar as suas famílias, então não vai ter ali disponibilidade para investir em estudos, em cursos profissionalizantes
profissionalizantes e acabam ali vivenciando o contexto de vulnerabilidade social sem muitas expectativas. E aí a gente traz esse destaque, né, da empresa privada também prestar esse suporte para que a gente possa aí trazer essas possibilidades. E a gente traz aí também como pauta dentro dessa temática. A Sustentare, por exemplo, ela também tem aí projetos e oficinas das quais a gente já tem datas aí programadas para acontecer, com oficinas profissionalizantes, como, por exemplo, concertos de smartphone, cursos de tranças afro, cursos de manicure, pedicure, mulheres, por exemplo, não só as nossas colaboradoras, mas a esposa do nosso colaborador, né, que pode ir lá participar dessa oficina, porque no mesmo momento que esse colaborador pode estar ali exercendo a sua atividade dentro da empresa, a sua esposa ou o seu companheiro pode estar exercendo uma outra atividade dentro do espaço familiar ou até em um espaço alternativo para poder gerar renda, né, para poder acrescentar renda nessa família. Então a Sustentare, ela traz muito essa preocupação para que a gente possa estar sempre trazendo essa possibilidade, né, para o nosso colaborador, porque a gente entende que mesmo estando sendo contratado, ser CLT, está assegurado de alguma forma, mas ainda assim vivencia um contexto de vulnerabilidade social. Por isso a importância aí das nossas empresas, né, pensarem um pouco mais nessas possibilidades de desenvolver oficinas, projetos e ações que a gente possa trazer resultados positivos para os nossos colaboradores e para a sociedade como um todo. Ótimo. Agora, Gláucia, você pela formação, é especialista também em gestão de projetos, né? Por onde começar? Por onde as empresas que talvez não tenham conhecimento ainda, se é que não tenham, mas por onde começar? Empresas de vários portes, até pequenos portes, podem contribuir, fazer parte dessa cadeia também, né? Onde é que começa uma ação pequena, às vezes pode dar um resultado grande, né, Gláucia? Sim, com certeza. As ações, elas começam de forma pequenininha mesmo. É um trabalho de formiguinha. E a gente até estava falando, né, dos resultados, por exemplo, de projeto. A Cidade dos Sonhos, por exemplo, a gente tem hoje pessoas trabalhando na Cidade do Sonho que um dia foi uma criança na Cidade do Sonho. E hoje ela está trabalhando no projeto. Hoje ela trabalha no atendimento com criança e adolescente. Então, assim, esse olhar, né, esse resultado que a gente tem. Então, a gente pode começar, assim, por pequenas ações, com pequenas instituições. Por exemplo, a gente tem aí uma proposta agora para o Dia das Crianças em adotar uma creche, né, para poder trazer para essa creche toda uma revitalização do espaço físico, para que essa creche continue executando a sua atividade com autonomia, com qualidade, que ela possa prestar de fato um suporte, né, saudável para essas crianças, para essas famílias, e que por vezes essa creche ela não tem um suporte necessário, vive de doações da comunidade, e nós vamos lá apadrinhar essa creche para que ela continue com o seu trabalho atendendo essas crianças. Por quê? A base está nas nossas crianças, é na primeira infância, é ali que a gente tem que trabalhar, é ali que a gente tem que investir. Então, às vezes, uma ação pequena, pontual, né, ali distante uma da outra, mas que com certeza vai gerar, né, ali resultados positivos e com certeza lá na frente a gente vai poder presenciar e olhar para trás e pensar, valeu a pena sim cada ação, por mais que tenha sido pequenininha. Um degrau de cada vez, um passinho de cada vez, a gente consegue aí alcançar resultados positivos e unindo forças, né, do setor privado, do Estado e toda a sociedade junta, a gente consegue sim trazer mais qualidade de vida para quem realmente precisa dar um upgrade na sua vida, no seu profissional e trazer aí para as nossas crianças possibilidades de uma vida melhor. E o resultado é positivo para todos, né, Gláucia? É preciso a gente pensar no coletivo mesmo, não é uma ajuda, um favor que se faz para uma comunidade ou para um indivíduo, mas é na construção de um todo que vai ter mais possibilidade, mais mão de obra qualificada, que vai ter uma economia girando cada vez melhor, né? Interessante a gente trazer isso, porque no empreendedorismo acaba, às vezes, a gente sendo muito pragmático pelo resultado ali da sua empresa, que tem que ter eficiência financeira, mas a eficiência financeira não existe se o entorno não estiver bem também, né? É uma saúde financeira do coletivo, mais do que do pessoal, ali do mental também, mas é do coletivo, né? Eu queria que você fizesse essa defesa da importância disso quando a gente consegue transformar ou dar uma
perspectiva de vida melhor para uma criança que seja, do quanto isso reverbera, do quanto isso tem um efeito amplo, né? A gente pode, às vezes, nem se dar conta disso, mas é a partir daí, da pequena ação, e o resultado é enorme para todo mundo, né, Gláucia? Sim, o resultado ele é positivo para todos. Muitas vezes as pessoas acham ou pensam que as crianças não percebem ou não observam nada. Na realidade, elas percebem e observam tudo. Então, quando a gente leva ali uma palestra sobre educação ambiental, por exemplo, você percebe o quanto que essa criança acaba aqui educando a sua própria família. O quanto que essa criança leva ali conhecimento. Mamãe, papai, não vamos jogar lixo nas ruas, vamos recolher as tampinhas, não vamos jogar latinhas, vamos fazer a coleta seletiva, vamos separar os resíduos, vamos fazer uma horta. Talvez a falta de conhecimento possa olhar e, né, poxa, mas para que vai servir isso? Mas olha só, a gente vai contribuir de forma significativa para diminuir o número de orgânicos que vão ser descartados nos nossos aterros. A gente pode diminuir a quantidade de lixo nas ruas, a gente pode contribuir de forma significativa para a saúde, para que a gente possa diminuir o número de insetos, de bichos que podem estar ali trazendo questões de saúde. Então, são muitos os resultados. Quando a gente traz conhecimento para essa criança, clareza, a gente está gerando um adulto responsável que vai querer buscar, né, desenvolver na vida dele ações e projetos das quais ele vai contribuir de forma significativa para a sociedade, onde ele vai pensar, eu posso ser alguém, eu posso ser um profissional, eu posso contribuir, né, eu posso gerar renda, eu posso contribuir com o meu país, eu posso cuidar da minha família. Então, empreendedorismo, ele parte muito disso, como você bem pontuou, muitas vezes as pessoas acham que entregar uma cesta básica, meramente você está ajudando. Você está ajudando de forma pontual, mas a gente tem que trazer propostas de crescimento. A gente tem que trazer propostas das quais essas pessoas possam vislumbrar possibilidades de sair daquele contexto de vulnerabilidade, que ela possa vislumbrar possibilidades de gerar renda, de trazer para si condições de se manter, de manter a sua família, de oferecer bom estudo para os seus filhos e para que os seus filhos também cresçam com essa perspectiva. Então, aí a gente desenvolve ações e projetos das quais a gente possa buscar exatamente esse olhar, empreender, gerar renda, conhecimento, habilidade, competências, condições, né, de ter uma vida mais saudável para si e para os seus. É inclusão, né? É oportunidade também, né? Leva tempo? Pode levar tempo, mas o resultado é fantástico. É fantástico para pessoal, para todo mundo, para quem pode e para quem precisa poder também, né? Gláucia, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí. Tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai conversar muito mais, falando de resultados. Você vai trazer um case aqui para a gente contar a história. Aliás, imagino quanta história bonita que a gente não tem aí nesse processo, nesse trabalho todo aí na cidade dos sonhos. Então, olha, a porta está sempre aberta aqui para você, as portas para você e para o pessoal que trabalha com você aí na Sustentare também, para a gente trazer mais essas histórias, para instigar outros empresários também, trazer para junto todo mundo para essa corrente, para essa cadeia aí. Foi um prazer enorme conversar com você, conhecer dessa iniciativa. Parabéns pelo trabalho. Sucesso, é claro, cada vez mais, que já está traçado o sucesso aí, né? Está certo. Quando se faz também com propósito, com coração, como para qualquer empresa que toque hoje em dia, é preciso o propósito naquilo que se faz. E vocês têm isso aí, assim como a máxima, né? Então, muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista especial. Foi um prazer enorme conversar com você. O prazer é todo nosso, Sebastião. Somos muito gratos e felizes, de fato, a contribuir com esse serviço. Muitas vezes não visualizado da forma como deveria, mas a gente faz com um carinho muito extremo a cada detalhe, né? Como a Cidade dos Sonhos, a gente fala muito dele porque é um trabalho muito brilhante, desenvolvido, e perceber ali resultados positivos no dia a dia nos faz continuar a pensar e acreditar que vale a pena, que nós devemos continuar percorrendo sim esse caminho e melhorar cada vez mais enquanto pessoas, enquanto profissionais, né, e poder aí contribuir de forma positiva, significativa para a nossa sociedade. Com certeza, sempre vale muito a pena. Continue sempre.
E muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Muito bem, muito obrigado pela sua participação também, de certa forma, aqui pela sua audiência, aqui no Entrevista Especial. Foi um prazer também ter você aqui conosco. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.